Olá, turma. Que bom que nós estamos aqui novamente. Depois de um período aí de recesso da catequese, não de Deus, né? Assim espero eu. Então vamos iniciar o nosso encontro de hoje, invocando a Trindade Santa e também o Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E hoje nós vamos falar da Virgem Maria, Mãe de Deus. É um assunto muito gostoso de se trabalhar, muito amplo. Vou tentar resumir tudo em um encontro só, mas é muito lindo tudo que a gente tem para falar sobre Maria, né? Mas nós vamos iniciar lembrando que Deus, ele se comunicou com a gente o tempo todo, tá? Desde a criação, olhando o universo, isso eu já falei para vocês, né? No encontro aí, que nós falamos sobre a criação, né? E Deus vem se comunicando conosco. Depois ele enviou os profetas e aí ele fez de tudo para se comunicar, para se mostrar para nós, até que ele enviou o seu filho. Então, através de Maria, foi uma das maneiras mais belas que Deus usou para comunicar com a gente, porque ele mesmo veio ao mundo, ele mesmo desceu aqui, né, para falar diretamente com a gente através de Jesus. Então, a gente tem que entender isso, né? Que ele assumiu a sua condição humana, ele tinha um nome, Jesus, né? Ele tem um nome, e aí veio todo esse processo de ensinamento e que a gente já ouviu falar, quem às vezes nunca leu a respeito, mas já ouviu falar desse Jesus tão maravilhoso, né? Então nós vamos entender um pouquinho mais sobre essa Maria, essa Nossa Senhora, que para nós é uma santa, que para nós está assim lá do lado de Deus, né? Ela sim. E aí nós vamos entender isso aqui dentro do contexto bíblico e também do contexto histórico, porque tem muita coisa que a própria história mostra isso para nós, né? Então a leitura hoje vai ser lá no livro de Lucas, capítulo 1, versículo 26 ao 38, tá? O anúncio do nascimento de Jesus. Os 4 evangelhos contam essa história, ele fala sobre esse nascimento, né? E hoje nós vamos ver na versão de Lucas, tá? De São Lucas. Então Lucas, capítulo 1, versículo 26 ao 38. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento, a um homem chamado José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. Entrando onde ela estava, o anjo lhe disse: Alegre-se, cheia de graça, o Senhor está com você. Ao ouvir isso, Maria ficou confusa e se perguntava o que esta saudação queria dizer. O anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria, porque você encontrou graça junto de Deus. Eis que você ficará grávida e dará à luz a um filho, e lhe dará o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Maria disse ao anjo: Como acontecerá isso se eu não vivo com nenhum homem? O anjo lhe respondeu: O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com sua sombra. Por isso, o santo que nascer será chamado Filho de Deus. Eis que sua parente Isabel também concebeu um filho na sua velhice. E esse é o 6º mês daquela que era chamada estéril, porque para Deus nada é impossível. Então Maria disse: Eis a serva do Senhor, faça-se em mim como você me disse.
e o anjo a deixou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então aqui nós temos essa belíssima leitura da Anunciação, o anjo contando para Maria que ela seria a mãe do Salvador, né? E ela disse sim. Imagina se Nossa Senhora dissesse não nessa hora, né? Então vem ensinar para nós também. Cuidado com os nossos nãos, muito cuidado. Maria está ensinando que ela foi realmente uma mulher de fé, que ela foi preparada para isso. Maria foi preparada para esse grande dia, mas ela poderia ter dito não, mas ela não disse, mostrando para nós que nós devemos confiar, devemos estar atentos aos chamados de Deus e confiar, né? Mas antes da gente continuar, vamos fazer aqui aquela reconstrução do texto que a gente sempre faz, tá? Então vocês já vão anotando aí. Inclusive, a minha orientação a partir de agora é: ouçam os vídeos, acompanhem fazendo as anotações já, tá? Não esperem as perguntas, façam as anotações, depois responda as perguntas, as questões que tem, tá bom? Bom, então primeiro para a gente pensar sobre o texto, né? Quais são as falas do anjo? Porque é uma conversa entre Maria e o anjo, tá? Tem até uma música que mostra essa conversa. Mas quais são as falas do anjo? Separe as falas do anjo. E separe também, de acordo com a fala do anjo, as respostas de Maria, né? Quais foram as reações dela? Será que ela se assustou, ficou alegre desde o início? Qual foi a reação que nós tivemos, né? A reação que nós percebemos de Maria aqui nesse texto? Quais foram as falas de Maria, tá? E o anjo apresenta ainda mais outra pessoa, né? Que Maria deveria cuidar, deveria ir visitar, né? E aí, qual foi a resposta de Maria? Quem era essa pessoa? E qual foi a resposta de Maria, né? Diante dessa proposta que o anjo fez para ela. Bom, então, a partir disso, nós vamos falar um pouco sobre Maria, né? Essa Virgem Santíssima. Então, nós temos aqui, o que acontece? Em relação a dados históricos, nós não temos muita coisa falando sobre Maria, tá? O que a gente pode perceber é esse caminhar, tá? Que a gente tem na Bíblia, é esse caminhar que nós temos aqui em estudo, tá? O que a gente sabe de Maria? A gente sabe que ela morreu e a história não consegue falar sobre o corpo dela, onde está enterrada, onde que ficou, né? E aí nós vamos entender mais um pouquinho. Então a gente percebe, a gente consegue falar um pouco sobre Maria, aonde a história não consegue contar, mas a Bíblia conta, né? Então, primeiro, Maria em hebraico é dom de Deus. Então, Maria já é o nome, dom de Deus. Alguns textos antigos, tá? A gente consegue perceber que os pais dela eram Joaquim e Ana. Porque a gente tem que pensar como que ela foi preparada também. Se ela teve uma caminhada, uma preparação para receber para esse dia, né? Porque a gente imagina que Maria deveria ter entre 14 e 16 anos nessa época, às vezes até menos, tá? Então, isso a gente já sabe, pela cultura, pela história, pelos documentos, tá? Então, nós sabemos que a Igreja Católica, ela trabalha com a tradição, ela trabalha com o que foi relatado, que passou de pessoas para pessoas, tá? Com documentos que não foram para a Bíblia, mas estão documentados, que a igreja guarda, né? Nosso Santo Magistério, que são os bispos, eles guardam essas informações e vão passando para seus sucessores, tá? Bom, então a gente, por isso que é importante a gente saber também. Então, Santa Ana e São Joaquim eram os pais de Maria, tá? E o que a gente pode mais observar, né?
O que mais lhe chama atenção nas atitudes da Virgem Maria em sua relação em Deus? Essa pergunta eu estou fazendo agora no início para você já pensar o que é dentro dessa nossa caminhada. Então, a partir de agora, você vai ouvir, vai anotar o que você acha que é importante para você chegar nessa conclusão aqui, tá? O que mais lhe chama atenção? É uma resposta pessoal, é você. De tudo que nós vamos falar aqui até agora, da agora para frente, falamos até agora, o que mais lhe chama atenção, tá? Então, o que a gente tem que perceber? Maria se fez pequena. Ela não tem muitas falas no texto. Ela não tem muitas... ela não tem muita... Não quero dizer aparições, né? Aparições é depois, nós vamos falar. Ela não tem, assim, alguns dados que mostram que ela foi pivô daquilo ali, né? Que ela foi a importante daquilo ali. Então, ela sempre colocava o seu filho na frente. Sempre. Então, Maria nos aponta Jesus, tá? Ela sempre nos aponta Jesus. Tudo, ela nos aponta Jesus. Então, ela viveu muito isso. E a Bíblia traz muito isso, né? Na Bíblia, o que ela fala? Quanto menor você for aqui, maior você será no reino dos céus. Ele fala sobre os últimos serão os primeiros. A Bíblia fala. Isso é viver o contrário da lógica do mundo. A Maria viveu isso. Maria viveu esse contrário, né? Esses contrários que a gente pode perceber. E aí, nós temos o catecismo. O que o catecismo traz? Lá no 495, o catecismo traz o seguinte. Denominada nos evangelhos a mãe de Jesus. Maria é aclamada sob o impulso do Espírito, desde antes do nascimento de seu filho, como a mãe de meu Senhor. Com efeito, aquele que ela concebeu como homem, por obra do Espírito Santo, e se tornou verdadeiramente seu filho segundo a carne, não é outro senão o Filho eterno do Pai, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. A Igreja confessa que Maria é verdadeiramente Mãe de Deus. Da onde saiu esse nome Mãe de Deus, né? Bom, isso até os nossos irmãos evangélicos, os protestantes, podem falar, tá? Por quê? O que acontece? Nós sabemos que Jesus é verdadeiro Deus. Isso para os nossos irmãos protestantes também está claro, não tem dúvida em relação a isso. Cristo ele é Deus. Se a gente fala da importância, Deus. Então, Jesus, Deus é Deus, Jesus é Deus, Espírito Santo é Deus. Né? Então, se Jesus é Deus e Maria é mãe de Jesus, logo ela é mãe de Deus. Foi daí que saiu que ela é mãe de Deus, tá? Então, assim, é muito simples a gente pensar que Maria é mãe de Deus. Não tem muita lógica a gente ir contra isso, tá? Se nós falamos que Jesus é Deus e logo Maria é mãe de Deus, tá? Então, daí já inicia a nossa caminhada, tá vendo? Aliás, damos continuidade à nossa caminhada, tá? E aí nós vamos falar sobre a devoção. Agora vamos passar para a devoção católica, tá? Da onde saiu essa devoção? Então, primeiro, Maria teve outros filhos? E aí? A Bíblia fala seus irmãos. E agora? O que a gente pode perceber? Dentro do vocabulário hebraico, ele não tem muitos sinônimos, ele não é igual nós, os brasileiros, né? Que uma palavra, que existe 15 palavras, 20 palavras para expressar uma coisa só. Lá não, ele é o contrário, né? Então, muito resumido o vocabulário hebraico. E quando se fala irmãos, irmãos são todos da mesma família. Então, os primos podem ser irmãos, os companheiros muito próximos, pessoas que moram na mesma casa são considerados irmãos, então eram irmãos, tá? Então, isso aí. Então, os amigos, não fala que os apóstolos são os irmãos? Meus irmãos? Então, é assim, tá? Por isso que a gente sabe que Maria não teve outros filhos, a Bíblia não traz isso, tá? A não ser nesses momentos que fala do irmão, e a gente sabe que irmãos podem ter outros significados. Outra pergunta importante, por que reza com imagem? O que nós temos que estar bem esclarecido na nossa mente?
Nós não adoramos imagem, não idolatramos imagem. Então imagine uma pessoa que faleceu, uma pessoa que foi embora há muito tempo, né? E que a gente sente saudade. O que a gente faz? A gente pega fotos, não é isso? Não tem imagem de pessoas importantes para lembrar que aquela pessoa faz parte daquilo ali, fez parte daquilo, né? Deu nome para aquele monumento, vamos falar isso aí de monumentos, de espaços municipais, tá? Então é isso, a imagem para o católico é isso e mais nada, tá? É para lembrar. Então nós temos um respeito, não idolatramos, não é a imagem que salva, não é a imagem, nada, tá? E aqui eu tenho algo assim, eu acho muito interessante. Eu estava assistindo o Frei Gilson essa semana e ele explicou muito bem sobre como mostrar tudo isso, né? Na missa, quando se fala o nome dos santos, como que a gente faz? Qual que é a nossa reação? Nenhuma. Não temos reações quando fala o nome de santo. Hora nenhuma. Quando fala o nome de Maria, nós inclinamos a cabeça. Sempre que fala o nome de Maria, nós devemos inclinar nossa cabeça. Mas quando nós falamos que é Jesus, o que a gente faz? Nós ajoelhamos. Ajoelhamos. Para mostrar a importância de cada um na nossa vida. Então nós temos respeito. Mas o digno de toda adoração é Jesus, tá? Maria nós veneramos. E nós precisamos saber dessa diferença. Depois nós temos os dogmas marianos. O que é dogma mariano? O dogma é uma verdade digna de fé. Maria são 4. São 4 dogmas, tá? Primeiro, maternidade divina. Anota aí. O que é a maternidade divina? Nós sabemos que Maria é a mãe de Deus, tá? Nós temos absoluta certeza disso, tá certo? Maria é mãe de Jesus e Jesus é Deus. Então já é o primeiro dogma, tá? Então o primeiro dogma, maternidade divina. Ela é a mãe de Deus. Segundo dogma, virgindade perpétua de Maria. Maria não teve outros filhos. Ela não teve outros, tá? Jesus foi o primeiro e único filho dela, que saiu dela, tá? Então Maria foi virgem antes, durante e depois do parto. Conforme o Evangelho de Mateus, José compreendeu que sua noiva ficou grávida pela ação do Espírito Santo. Tá falando que não foi de José. José compreendeu, tá? Olha só. Outra coisa também aqui, ó. Outra informação, tá? O parto não violou a virgindade de Maria. Pelo contrário, consagrou por inteiro o seu corpo. Para Deus nada é impossível. Então, segundo dogma, virgindade perpétua de Maria. Terceiro dogma, Imaculada Conceição. Imaculada é desde o nascimento. Conceição. Conceição é o nascimento, tá? Desde o nascimento. Imaculada, sem mácula, sem mancha. Maria não teve pecado algum, não teve mancha nenhuma, tá? Então, essa é o Imaculado, a Imaculada Conceição. Que o anjo falou quando ele encontrou com ela? És cheia de graça de Deus. É cheia de graça, né? Não tem mácula, não tem pecado, ela é cheia de graça, tá vendo? Então, desde a conceição, desde sempre, né? Desde a sua concepção, ela foi imaculada, sem mácula alguma. Quarto dogma, Assunção de Maria. Ela foi assunta ao céu. Jesus teve a ascensão, ele subiu ao céu sozinho. A assunção, Jesus veio e levou Maria, tá? Foi depois. Então, depois que ela terminou, que ela ficou idosa já, que ela, né, no momento da morte dela, Deus não permitiu que ela sofresse na carne, mesmo após a morte, que a carne dela não fosse, né, ali consumida. Então, ela foi assunta ao céu. Ou seja, não existe não tem explicação de onde está o corpo dela, tá?
Então ela está lá cuidando e intercedendo. Por que ela é intercessora? Nós vimos isso em bodas de Caná. Jesus disse, não é minha hora. E ela olhou para os discípulos, né? Olhou para os discípulos, não, para os empregados que estavam lá e falou, faz tudo o que ele mandar. E Jesus fez. Então, se não fosse Maria ali, ele não tinha realizado aquele milagre. Ele falou, não é minha hora, ele não iria realizar. Mas Maria intercedeu. E outra coisa, outra informação que a gente tem que lembrar, por que ela está no céu? Lá em Apocalipse, diz, surgiu um grande sinal no céu, uma mulher revestida de sol, a lua debaixo de seus pés, e na cabeça uma coroa. E é isso, tá lá em Apocalipse. Quem poderia estar com a coroa na cabeça? Não tem outra, né? A não ser Maria. Bom, tudo bem até aqui? Então vamos continuar. A oração da Ave Maria. Bom, a primeira parte da Ave Maria é tudo que está na Bíblia. O que o anjo falou para Maria? Ave cheia de graça, o Senhor é contigo? Olha lá. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Ele diz isso. Algumas traduções trazem com outras palavras, mas é a mesma coisa, tá? E aí, quando Maria vai visitar Isabel, o filho mexe ali no ventre, né? E aí Isabel diz, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre. Pronto, a primeira parte da Ave Maria é a própria saudação do anjo e é Isabel falando, né? Depois, a fé da igreja declarou Maria como mãe de Deus. E aí vem a nossa segunda parte, né? Santa Maria, mãe de Deus. E aí nós continuamos, nós pedimos para que ela interceda por nós, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora da nossa morte, ou seja, sempre, né? Intercede por nós, mãezinha. E nós fazemos esse pedido, tá? Depois nós temos o terço. Muito cuidado com o que a gente ouve a respeito do terço, tá? Muitas pessoas tentam tirar essa oração de nós, dizendo, mas a gente repete uma coisa sempre. A Bíblia fala para não repetir. E porque a gente fala muito mais de Maria do que de Deus, do que de Jesus? Não, calma lá. No terço, nós rezamos várias Ave Marias, mas os mistérios que nós contemplamos, ele fala da vida de Jesus, sempre. Então, nós temos os mistérios gozosos, nós falamos da visita do anjo, visita de Isabel, visita de Maria a Isabel, nós falamos do nascimento, a apresentação de Jesus no templo, a purificação de Maria e falamos da perca e encontro de Jesus no templo. Nós caminhamos pela vida de Jesus através do terço, tá? Os mistérios dolorosos fala sobre a morte de Jesus. Depois os mistérios gloriosos, a glória, né? A ascensão de Jesus, tudo. A vinda do Espírito Santo e aí a assunção de Nossa Senhora. E por fim ela é coroada no céu. E depois nós temos os mistérios luminosos, que fala sobre a vida pública de Jesus, né? O batismo, o primeiro milagre, a transfiguração, e aí vai. Então, nós caminhamos o terço, todo o rosário, o terço, na verdade, é uma parte do rosário, né? Então, nós temos aqui o terço, tá? Eu trouxe para vocês minha santinha de devoção, Nossa Senhora das Graças. Vou falar sobre Nossa Senhora rapidinho ali, daqui a pouco. Esse encontro nosso vai ficar um pouquinho maior, viu? Mas não tem jeito de falar de Maria tão rápido, né? É tão lindo. Então, o terço, nós temos aqui, né? Então, nós rezamos o creio, um Pai Nosso com as 3 Ave Marias, lembrando da Santíssima Trindade, e iniciamos o terço. Cada conta maior ou separadinha, nós rezamos um Pai Nosso, tá? E contemplamos o mistério que é daquele dia. Cada dia da semana tem um mistério, viu? Então, segunda é o gozoso, terça os dolorosos, quarta gloriosos, quinta os luminosos, sexta vai para os dolorosos, tá? E aí até voltar a segunda novamente.
depois é os dolorosos, gozosos, gloriosos, e aí volta de novo. Então, vamos lá. Aí a gente reza 10 Ave Marias, contempla a próxima dezena, a próxima, né? E aí vai rezando e voltando até terminar. Na hora que termina, a gente encerra com a Salve Rainha, tá? Então, essa é a forma correta da gente rezar o terço, tá bom? Eu não falei, né? Papa João Paulo II, ele que instituiu os terços, a dezena, os luminosos, tá? Depois que já tinha. Por isso que nós falamos que terço, na verdade, é um terço do rosário. Hoje em dia, na verdade, ele é um quarto, porque são 4 terços, né? Antigamente que eram 3. Mas mesmo assim, nós não mudamos o nome. Continuou um terço, tá bom? Bom, nossa tarefinha de hoje é rezar a Salve Rainha, tá? Memorizar a Salve Rainha, nós precisamos memorizar. Creio Salve Rainha, nós precisamos. O creio, para quem vai à missa, como reza toda semana, acaba que memoriza, tá? Quem não vai à missa vai ter um pouquinho mais de trabalho. A Salve Rainha, ela não tem muito costume de rezar na missa, é mais na hora do terço mesmo. Mas é uma oração muito bonita que nós precisamos rezar, tá bom? Bom, vamos para as aparições de Nossa Senhora. Então, vamos lá. Primeira coisa, a igreja reconhece as aparições. Algumas aparições não são reconhecidas, nós temos que tomar esse cuidado, tá? Então, assim, para a igreja reconhecer a aparição, tem todo um estudo em cima daquilo ali. Não é um negócio assim, alguém falou que Nossa Senhora apareceu, então apareceu e já deu um nome para ela. Não é assim. E as Nossas Senhoras, todas são as mesmas, só que elas aparecem em lugares diferentes, tá? E aí ela pega aquele nome, tá bom? Ou de alguns formatos diferentes, tá certo? Então, vamos lá. Eu tenho as imagens aqui de Nossa Senhora de Fátima, tá? Que apareceu para os pastorzinhos, estão aqui os pastorzinhos, tá? Geralmente ela aparece em cima de uma nuvem, tá bom? Que era no arbusto, né? E muita fumacinha ali, deu sensação de nuvem, tá? Então, são aqui. Nós temos a Nossa Senhora Aparecida, que apareceu para os pescadores, tá? Essa, tem toda uma história dela também. Deixa eu ver se eu consigo deixar aqui para vocês verem. E a minha de devoção, dá para perceber que ela é de devoção mesmo. Nossa Senhora das Graças. Eu sou consagrada a ela, tá? No momento que eu fiz uma cirurgia e essa cirurgia não deu certo, teve um erro médico. E foi uma retirada de útero e o médico costurou meu ureter. Então, assim, foi bem complicado. Tive que ir para Goiânia de ambulância, foi todo um processo. Foram 9 dias, meu rim pedindo socorro. Quase que ele saiu pra fora, ainda bem que ele ficou bonitinho aqui, né? E aí o padre veio aqui em casa e celebrou uma missa aqui na minha casa e me consagrou. E eu fui consagrada a Nossa Senhora das Graças. É linda a história da Nossa Senhora das Graças. Quem puder ler um pouquinho mais. Apesar que todas elas são lindas, né? Mas a gente tem que a gente é apaixonada de verdade, apaixonada mais do que nas outras, né? Lembrando que apaixonada na história, tá? Na história. Porque elas todas são as mesmas, são Maria, a mãe de Jesus, elas são várias Marias, não, tá bom? Só que de acordo com as aparições dela, são os nomes que são dados a ela, tá? A garantia dada pelo reconhecimento oficial da igreja é de que a devoção não é um delírio de um vidente. A igreja reconhece, não foi um delírio, não foi um sonho. Reconheceu, teve sinais, tá? Que mostrou aquilo ali. Então, é muito nítido o sinal de Nossa Senhora de Fátima. Ela deu sinal, assim, para todo mundo que estava ali. Então, se a gente estudar e perceber, a gente vai ver um sinal maravilhoso, tá? Sinais que ela deu para todo mundo ver. Então, a gente percebe essa devoção a Nossa Senhora, saber que ela é uma só, tá? Só que aí ela tem nomes diferentes, tá bom? Eu gosto de falar assim, por exemplo, eu tenho muitos nomes. Eu sou mãe, eu sou esposa, professora, catequista, tia, sou madrinha, né? Mas sou uma pessoa só. Nossa Senhora é assim também, tá? Ela tem vários nomes, mas ela é a mesma mãe de Deus, tá?
Bom, falei para vocês sobre a questão de algumas devoções não são originadas por aparições, mas por sinais, tá? Que comprovam a companhia de Nossa Senhora junto à humanidade. Nossa Senhora das Graças, né? Foi a imagem, não foi uma aparição de Nossa Senhora, mas foi sinais através da imagem. Não foi a imagem que fez, tá? Não foi. Mas a nossa devoção a Nossa Senhora é que teve alguns sinais também, tá? Nossa Senhora da Badia também foi outra. Bom, os sinais são graças especiais e milagres que atraem sempre novos fiéis. Então, o nosso encontro de hoje passou um pouquinho, né? Esse tá sendo o maior de todos, mas é tanta coisa que a gente tem para falar, é tanta coisa, por isso que eu pedi para vocês anotarem, tá? Tudo que a gente for falar. O que eu quero que vocês façam? Tenho algumas perguntinhas aí pra gente reconstruir o texto, tá? Tem uma outra questão eu fechei o livro aqui. Aqui. O que mais te chamou atenção nas atitudes da Virgem Maria, tá? Atitude nessa leitura, tá? Dessa leitura, qual foi a atitude que mais te chamou atenção de Maria, tá? Então, eu quero que você leia esse texto e leia mais de uma vez. Retire os pontos importantes dele, tá? E o que você conseguiu perceber além do que você leu, tá? Isso é muito importante a gente perceber. Iluminados pelo Espírito Santo. Por isso que tem a oração do Espírito Santo sempre no início, tá bom? Para ele te conduzir. O que eu quero que você façam? Vocês vão fazer. Vocês vão escolher, vai pesquisar as Nossas Senhoras, os nomes, tá? Tem a Nossa Senhora de Guadalupe também, são muitas. Mas eu quero que você pesquise e eu preciso que você escolha uma e fale sobre ela, tá? Escolha uma e fala sobre ela, que você mais lhe chamou a atenção. Você vai escrever sobre ela. Pesquise sobre várias outras, não tem problema. Só tome o cuidado para ver se foi reconhecido, tá? A gente tem algumas que não são reconhecidas, tá certo? Ainda está em processo de estudo para ver se realmente aparecem mais sinais, ainda não foi comprovado, tá? Mas essas aqui que eu estou mostrando para vocês são comprovadas. E aí pesquisem e tragam pra gente, tá bom? Anotem tudo lá no caderninho de vocês e eu tenho certeza que vocês vão, quem não ama vai começar a amar e quem ama vai amar ainda mais, tá? Esse mês, novena de Nossa Senhora da Badia, estamos tendo, tá? Dia 15, encerramento. Vamos participar, nós aqui que somos devotos ou que nós temos Nossa Senhora da Badia como padroeira, tá? Vamos participar desse momento bonito da nossa igreja, tá bom? Fiquem com Deus, que o Senhor nos acompanhe sempre com a intercessão e a graça de Nossa Senhora. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.